Irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, neste domingo especial que o Senhor Deus nos preparou, amém? E eu creio que se você estiver com o seu coração aberto, receptivo à palavra, Deus vai falar com você muito forte, Deus vai te guiar e Deus vai te ensinar também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você estar com o coração receptivo no nome de Jesus Cristo, amém? Cumprimente essa pessoa bonita que está ao seu lado, com a paz, com a graça do nosso Deus, bondade, creio no nome do Senhor. Salmos 23. Amém, Jesus? Amém. Todo mundo achou? Facinho, né? Todo mundo achou? Sim ou não? Sim. Então vamos fazer a leitura. O Senhor é o quê? O meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Até aqui, em nome do Senhor. Então a Bíblia diz que o salmista ele está se dirigindo a Deus como o quê? Como seu pastor. E nós precisamos entender, meu irmão, que Deus ele é o nosso pastor. Amém? Amém? É o pastor que guia as suas ovelhas pelo melhor caminho. Mas para ser guiados pelo Senhor, nós precisamos aprender a estar embaixo da sua direção. Precisamos estar embaixo daquilo que Ele tem para trazer conosco. Amém? E Deus, quando nós permitimos ser guiados pelo Senhor, a Bíblia diz que Ele nos leva a pastos o quê? Verdejantes. Esse salmo é chamado o salmo da provisão. Então nós, para ter a provisão do Senhor na nossa vida, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Senhor. Amém? E muitas vezes, meu irmão, para ser guiados pelo Senhor, nós temos que aceitar e se colocar como ovelha do Senhor. Amém? Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo disse
que ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas é conhecido por ele. Né? As suas ovelhas o ouvem e ele guia as suas ovelhas a pastos verdejantes. Então nós precisamos entender que Deus ele é o nosso pastor e precisamos permitir que Ele nos guie em tudo. Amém? Em tudo. Porque, meu irmão, ovelha, você já viu ovelha amarrada? Que nem cachorro? Sim ou não? Puxando, vem ovelha, vem. Deus não faz isso com ninguém. Deus ele vai guiar através do quê? Da palavra. Deus não vai te forçar a permanecer na sua palavra. Mas aquele que permanecer e for guiado, ele será guiado para pastos o quê? Verdejantes. Amém? Deus não vai te forçar a permanecer na presença dele, mas ele vai te guiar para estar na presença dele. E quando nós estamos na presença do Senhor, sendo guiado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos guia para a melhor direção. Amém? Amém? Mas a ovelha, como eu disse, ela não é guiada amarrada, ou é? Não é. Ela vai tranquilamente na direção da voz do seu pastor. O pastor a chama e ela vai. Você está entendendo o nome do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz, meu irmão, que em Zacarias, que não é nem por força e não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Deus ele nunca vai te obrigar a nada, mas sempre vai querer te dirigir. Amém? E nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor, ser dirigidos por Deus em todos os sentidos da nossa vida, se submeter, ser submisso à sua vontade. Amém? Ser submisso à sua direção. Porque, meu irmão, para ser ovelha tem que ouvir a voz de quem? Do pastor. E aí que está a questão, que muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do nosso pastor. Não estou falando do pastor do ser humano, mas estou falando do pastor Deus. Amém? Amém? Muitas vezes a gente acha que se a gente sair da direção de Deus, a gente vai estar bem. Ah, pastor, não temos que ser guiados em tudo. Algumas coisas foram deixadas para trás. Não. O próprio Deus disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E nós precisamos, meu irmão, ser guiados pelo Senhor para que nada nos falte, para que não nos falte alegria, para que não nos falte amor, para que não nos falte nada. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. E às vezes, meu irmão, você está saindo da direção do Senhor. Talvez dentro, meu irmão, do seu coração você já está saindo daquilo que Deus quer para você, do plano de Deus para você. Porque, como eu disse, nós conhecemos muito bem o livre-arbítrio, sim ou não? O que é livre-arbítrio? O mundo acha que o livre-arbítrio é você fazer o que você bem quer, não é assim? Mas não é. O livre-arbítrio é o auto-julgamento de escolhas. Você pode escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Você pode escolher o caminho que vai te levar à salvação ou o caminho que te leva à perdição. Porém, Deus não vai te forçar a escolher estar embaixo do seu cajado, da sua direção. Você tem que escolher estar embaixo do seu aprisco. E a ovelha, meu irmão, que ela não quer ser guiada pelo Senhor, ela não quer ser guiada pela palavra. Aí a gente começa a achar que Deus começa a relevar tudo aquilo que nós fazemos, e não é. Tudo na nossa vida terá uma consequência, e inclusive, meu irmão, sair debaixo da direção de Deus. Amém, Jesus? Amém. Ele disse: deitar-me em pastos verdejantes. 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Aqui é uma tipificação, uma comparação que Davi está fazendo dos cuidados de Deus. Você sabia que há pessoas que não se permitem ser cuidados pelo Senhor? Há pessoas que não se permitem ser cuidadas pela palavra. Amém? A ovelha, a lã da ovelha, quando ela entra em águas profundas, o que acontece com a ovelha? Pastor, a ovelha fica boiando. Fica? Quem conhece de campo? A ovelha funda, meu irmão, encharca. Aquele pelo dela fica todo encharcado. Você está entendendo? E há pessoas que estão quebrando a cabeça. Deus está falando: vem para cá, águas tranquilas, deixa eu te
guiar, eu vou te dar uma direção melhor. Não, Deus, eu vou por aqui, pai, eu vou fazer desse jeito, do meu jeito, é assim, assado. E aí o que acontece? A pessoa vai sendo direcionada pelas suas próprias escolhas. Ela começa a quebrar a cabeça pelas suas próprias escolhas. E aí não adianta a gente começar a culpar a Deus, porque o ser humano é assim. Ele faz a escolha, ele quer que Deus o aprove. E Deus não aprova tudo aquilo que a gente faz. Amém? As nossas escolhas terão consequências. Amém? Tudo que fazemos terá consequências. Deus, Ele colocou diante de você o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. E somos nós que temos a livre escolha de ficar aonde? Embaixo da palavra. Como eu disse, Deus, Ele não vai te amarrar como se amarra um cachorro. Aquele cachorro teimoso, já viu? Vem tomar vacina, vem tomar banho. O cachorro fica, né? Uma beleza. Não, a ovelha, meu irmão, não precisa ser amarrada. A ovelha, o seu pastor chama e ela começa a ir seguindo. Por livre vontade, espontânea vontade. Porque ela sente prazer de estar sendo direcionada pelo seu pastor. E pode acreditar, minha irmã, meu irmão, que Deus, Ele tem o melhor para você. A gente tem que tirar esse pensamento cauterizado que nós crescemos com ele, achando que Deus é um Deus carrasco que está lá do céu jogando raios, trovões e relâmpagos sobre nós. Não é assim. A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E pode ter a certeza, meu irmão, se eu escolher estar embaixo do seu cajado, da sua direção, Ele vai me direcionar para o quê? Para águas tranquilas. E às vezes nós estamos indo para águas turbulentas. Estamos sofrendo, estamos padecendo, estamos quebrando a cabeça. E Deus nos chamando para o quê? Para estar na sua direção. Amém? Amém? Nós temos sim a livre escolha. Mas você tem que escolher Deus, meu irmão. Escolha Deus. Não saia da sua direção. E seja a ovelha do Senhor. No nome de Jesus Cristo. 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de quem? Do seu nome. Irmão, Deus faz por causa do amor que Ele tem sobre Jesus. Você foi alcançado e atraído pelo amor de Deus para andar em caminhos de justiça, ainda que estejam te injustiçando. Deus é quem te justifica. Amém? Deus traz você para o lado da justiça, para a justiça dele. E às vezes a gente entende, meu irmão, que justiça é vingança, e não é. A justiça de Deus, Ele restitui tudo aquilo que você perdeu. Ele te dá em dobro tudo aquilo que você perdeu, ou 3 vezes mais. Foi no caso de Jó. Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu o quê? Tudo em dobro. E é isso que você precisa entender. Que a justiça de Deus não é a vingança que nós pensamos. E às vezes a gente até fala, né? Vai pagar. Deus vai pesar a mão. Né? E Deus não age dessa forma, irmão. Sabe quando você vai ser abençoado? Quando você orar pelo seu inimigo. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, brasas vivas se amontoam sobre a nossa cabeça. Né? Bênçãos vêm sobre nós. Né? A gente acha que a maneira de Deus pensar é igual a nossa, e não é. Os pensamentos de Deus serão sempre maiores do que o nosso, mas nós precisamos ser guiados pela justiça, pela palavra. Amém? Quando eu oro pelo aquele que faz o mal, Deus me abençoa. Amém? Quando eu oro por aquele que está na ignorância, porque a ignorância não é brutalidade, mas é a falta de conhecimento, Deus me abençoa, e abençoa eu em dobro. Amém? Amém? Às vezes a pessoa está te fazendo mal, está te perseguindo, porque ela não tem Deus, meu irmão. Porque ela não tem a luz de Cristo sobre a sua vida. Porque ela não tem ainda o entendimento da palavra. Porque quando ela tiver, meu irmão, as coisas vão ser diferentes. Talvez a pessoa vai até você pedir perdão. Pastor, não vejo a hora. É assim? Quando ela vir, eu vou falar meia dúzia de palavras. Vou ter que derrubar um caminhão. Não, meu irmão. Glória a Deus por isso.
Você está entendendo? Quando uma pessoa é movida para te pedir perdão, pode ter a certeza que o próprio Deus trabalha no coração dela. Você está entendendo? É difícil pedir perdão? Ô pastor, como é difícil? Se não for Deus, porque é Deus que trabalha no nosso coração e nos faz ser movidos por Ele. Amém? Porque queremos agradar quem? Ao Senhor. Irmão, quando eu me converti, a coisa que eu mais difícil pedir perdão. O primeiro perdão, eu te falo, foi assim, ó. O pastor estava tremendo. E Deus, vai. Eu fui tremendo. Pedi perdão, por isso e aquilo outro. O segundo foi difícil. O terceiro foi um pouquinho melhor. E aí foi, irmão. Aí você vai acostumando, você começa a se sentir bem com aquilo que Deus fala com você, com aquilo que Deus te pede. Você está entendendo? Amém. Mas nós precisamos ser guiados pela justiça e pelo amor de Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus ele quer misericórdia. Amém? Deus quer misericórdia. Estava lá o João e o Tiago diante de Jesus lá. O povo zombando de Jesus, aí eles ficaram bravos. Jesus, quer que nós façamos que nem o Elias? Que nós pedimos que desça fogo do céu sobre eles? E Jesus falou, não, vocês estão loucos, né? Eu quero misericórdia. E é isso que Deus quer, meu irmão. Ele quer que nós sejamos guiados por amor do seu nome. Ser guiado pelo Senhor. Pastor, hoje saí de casa, pastor mais bravo. Pastor, olha, foi difícil chegar aqui. Veio um monte de pensamento para mim não estar na igreja. Mas eu estou. Você foi guiado pela justiça do Senhor. E por amor do Senhor você está aqui. Porque talvez você nem estaria aqui hoje. Mas Deus te guiou. Ele te guiou, Ele está falando com você. Você está ouvindo a voz dEle. Você está sendo ovelha. E a ovelha, meu irmão, que se coloca embaixo da direção do Senhor, Deus vai começar a abençoar. Deus vai começar a fazer você crescer. Deus vai começar a te dar direção. Você vai começar a prosperar em tudo que você fizer. Você está entendendo? Porque as bênçãos do Deuteronômio 28, as bênçãos que nos seguem, vêm pela obediência, vem pela submissão à palavra. E se eu resisto à palavra, eu atraio sobre mim a maldição e não a bênção. Você está entendendo? E aí diz no quadro: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque está comigo a tua vara, o teu cajado me consola. Então o salmista está falando de dificuldades, situações até de morte, né? E ainda que você esteja passando um momento difícil da sua vida, o próprio Deus ele vai estar com você. Amém? Ele vai te consolar pela palavra e você vai encontrar calma no teu coração. Pastor, eu fui fazer o exame médico essa semana. Pastor, olha, eu voltei triste, porque o médico falou que é suspeita daquela doença. É suspeita, esse caroço que está surgindo é tal coisa. Não, meu irmão, deixa Deus consolar o seu coração. E você vai se acalmar diante da palavra e vai dizer: não, Deus está comigo. Ele vai me livrar do laço da morte. Ele vai me tirar desta situação. Você está entendendo no nome do Senhor? Porque Deus que vai te guiar e vai te livrar desta situação. Você não precisa ter medo. Pastor, estou com medo. Pastor, olha, pastor, estou preparando a família. Pastor, tal coisa. Não, meu irmão. Deus está com você. E assim o creia no nome de Jesus Cristo. Que Ele está guiando você para onde? Para te consolar. Amém? Amém. Nem toda situação, meu irmão, vai te levar para um momento difícil que você tem que ficar com medo. Tem pessoa que ela já vai preparando a família. Pastor, tal coisa, assim, assado. Liguei para o fulano, liguei para ciclano. E a pessoa vai na família toda ficar sofrendo naquela situação. Mas uma pessoa que é consolada pelo Senhor pela palavra, ela sabe como agir diante da situação. Pastor, no nome de Jesus Cristo, pastor, eu creio que este mal não irá prevalecer contra a minha vida. Amém? Não irá prevalecer porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Amém, Jesus? Irmãos, seja ovelha do Senhor. Seja direcionado pelo próprio Deus. Seja direcionado pelo próprio Senhor. Seja direcionado por Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Amém, Jesus? 5. Prepara uma mesa perante mim, perante a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, o quê? Transporte. Irmão, para que é a unção? Pastor, a unção para mim pular, virar com balota, correr, disparar, grudar no poste da igreja. É isso? A unção, sexta-feira eu preguei esta palavra. A unção de Deus, ela vem com uma finalidade. Amém? Amém. A unção, aqui é a unção de um rei. A Bíblia diz, meu irmão, no livro de Apocalipse, se eu não me engano, 1:6, que diz que Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes. Há uma unção sobre você. E essa unção, a unção de Deus, ela vem, meu irmão, não é só para você dar glória a Deus e você deve dar glória a Deus. Não é só para você gritar aleluia e você deve gritar aleluia. Não é para isso. Atos 10:38, não precisa abrir, mas eu peço que você anote ou esboce aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus ungiu a Jesus de Nazaré para desfazer, curar os enfermos e desfazer as obras do quê? Do diabo. Então a unção que Deus tem sobre a sua vida é uma unção transbordante. O que é transbordar? Eu tenho um copo de água, né? Não vai dar para fazer essa questão, não vai dar uma molhaceira danada aqui. Eu tenho um copo de água, o copo está cheio e eu coloco mais água e ele começa o quê? Começa a transbordar. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, já estou feliz na presença de Deus. Deus quer transbordar mais alegria. Pastor, Deus está me abençoando, me abençoando, me abençoando. Deus quer te abençoar muito mais. Amém? Deus quer colocar uma unção de vencedor na sua vida. Amém? Uma unção que transborde sobre você, na sua cabeça, a bênção do Senhor. Amém? A unção do Senhor. E nós precisamos, meu irmão, ser ungidos pelo Senhor. E a unção aqui tem um significado muito importante. A ovelha também, meu irmão, a ovelha é um bichinho tão bobo, né? Às vezes eu falo, é tão dependente, né? Ela é tão dependente do pastor em tudo. E esse óleo é passado na ovelha para espantar o quê? Os mosquitos, as varejeiras que colocam ali, aqueles como chama o bichinho lá? Como chama? A varejeira, mas como chama o bichinho que ela coloca lá? O vermezinho lá para ficar. Não é esse nome, né? Mas aquele bichinho vai fazendo um buraco na ovelha, vai comendo ela viva. E esse óleo, a unção de Deus, tipificando o significado espiritual, ela espanta todo o demônio que estiver à nossa volta. Amém? Ele não vai te tocar porque ele vê sobre você a unção de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Amém? Então o pastor, ele unge a sua ovelha para espantar, meu irmão, as varejeiras, para espantar os insetos, para espantar todo o mal, assim eu posso dizer. E Deus, ele quer derramar esta unção sobre a sua cabeça. Amém? E o incrível que pareça, quando o pastor está derramando aquele óleo sobre a ovelha, ela faz o quê? Ela baixa a cabeça. Ela permite ali o pastor derramar o óleo sobre ela. Irmão, você precisa deixar Deus te ungir e capacitar a sua vida, te revestir de autoridade para vencer o mal, para te revestir de autoridade para que o mal não tenha poder mais sobre a sua vida. Amém, Jesus? E nós temos que colocar-se diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, faça o teu querer, Pai, segundo a tua palavra. Meu Deus, guia-me, Senhor, a minha vida, ensina, Pai, o caminho que eu preciso percorrer. Irmão, tem caminho que parece ser certo para nós, diante dos nossos olhos. Pastor, estou agindo certo, está certo, é assim, é assado, estou com a razão. E às vezes não é, meu irmão. Parece ser certo aos nossos olhos, mas são caminhos de morte, são caminhos que nos separam do próprio Deus. Amém? Você não precisa provar quem está certo ou quem está errado. Amém? Se for necessário você voltar e pedir perdão, peça perdão. Ah, pastor, mas eu não vou me humilhar. Você não está se humilhando para o homem, você está se humilhando diante de
E a Bíblia diz, meu irmão, no livro de Pedro, que nós, quando nós se humilhamos embaixo da poderosa mão de Deus, o que Ele faz conosco? Ele nos exalta. Amém? O mundo acha que é fraqueza você pedir perdão para alguém, você dar o braço a torcer, mas para Deus, meu irmão, você está sendo forte. Você não está pagando mal com o mal, você está resistindo o mal com o bem. Você está entendendo no nome do Senhor? Quando nós temos a unção do Senhor, a Bíblia diz no Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas notícias, para pregar aos quebrantados e os contritos de corações, para abrir as cadeias, para livrar os oprimidos. E a unção do Senhor, ela vem sobre você para isso. Uma pessoa que tem a unção de Deus, ela começa a ser guiada pelo quê? Pelo Espírito Santo. Ela começa a ser direcionada, ela vai deixando ali a sua carne mortificada, e ela começa a falar: Deus, eu sei que não é minha vontade, Pai, mas eu sei que o Senhor está me pedindo. E aí ela começa a ser direcionada. Ele começa a ser direcionado por quem? Pelo Senhor. Amém? Você sabia que uma vez, eu acredito que você assistiu também, isso foi gravado por um canal de jornalismo que foi jogado no Facebook, nas redes sociais. Uma mãe perdeu o seu filho, foi assassinado por um rapaz. Não sei se você já viu isso aí. E aí estava ela diante do rapaz, estava falando do amor de Deus para ele, frente a frente. E ela falou: eu sei que você matou meu filho, eu amava muito meu filho, assim, assado, mas eu estou aqui porque Jesus me mandou. E eu estou falando que Ele te ama, e eu te perdoo, assim, assado. Irmão, se aquela mulher não estivesse sendo guiada por Deus, o que ela fazia? Ela pulava na garganta daquele rapaz e falava: você tirou a vida do meu filho, eu também quero que você morre nessa cadeia, eu quero que você fique aqui 100 anos até o final da sua vida. Mas ela estava sendo guiada por quem? Por Deus. Irmão, as coisas de Deus parecem loucura para o mundo. Amém? As coisas de Deus parecem loucura para aqueles que não entendem, para aqueles que estão perdidos, que perecem. Amém? Mas quando nós somos guiados pelo Senhor, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai nos revestindo de autoridade, Deus vai nos capacitando. E talvez, meu irmão, Deus está falando: você veio para a igreja hoje com o coração pesado, né? E Deus está falando: agora você vai ter que pedir perdão, você vai ter que falar com essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Prepara uma mesa perante mim, né? Como eu estava lendo, diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, que cada se transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando eu sou guiado pelo Senhor, quando eu sou dirigido pela palavra, pelo Espírito do Senhor, a Bíblia diz que a bondade do Senhor permanece sobre mim todos os dias da minha vida. Amém? Irmão, a bondade do Senhor te alcança, a misericórdia do Senhor te alcança todos os dias. Até mesmo quando você não vê, Deus está cuidando de você. Amém? Mas nós precisamos se colocar diante do Senhor e aprender, meu irmão, a ser ovelha. Aprender a se colocar diante da palavra do Senhor e não resistir àquilo que Deus tem para você. Amém? Talvez, meu irmão, é hora de você parar de quebrar a cara, quebrar a cabeça e começar a Deus te dirigir. A Bíblia diz, meu irmão, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Em Provérbios 3:5 diz: e nós não podemos apoiar no nosso próprio entendimento. E às vezes, meu irmão, a gente está apoiado na nossa razão. Não, pastor, estou certo, estou na minha razão, estou na motivação. Irmão, até dentro do casamento, às vezes, nós temos que dar o braço a torcer. Amém? Amém. E ainda por cima, suportar a pessoa falar: está vendo como eu estava certo? Não é assim? Mas tem que pedir perdão. Tem que pedir, meu irmão, para que o amor de Deus, que o Senhor permaneça sobre a sua vida. Amém? Nós não podemos resistir à direção de Deus. E tem pessoa que, ao invés de ser ovelha, quem é do norte aqui?
Já viu aquele jumentinho quando ele empaca? Já viu? O que faz com ele? Ele não pode puxar, pode bater, pode virar, pode gritar que ele não sai do carro. Ele não permite o dono dele levar para onde ele quer. E às vezes o dono quer levar ele para alimentar, não é verdade? E ele não vai. E tem pessoas que estão dessa maneira, meu irmão. Deus está falando, ó, vamos nessa direção, que você vai ser abençoado, que você vai crescer, que você vai prosperar, a sua vida vai mudar, você vai alcançar o melhor de Deus. E a pessoa está lá, não, Deus, eu não vou não. Não, Deus, não vou não. Não, Deus, eu vou pedir perdão não. Não, Deus, eu vou abaixar minha cabeça não. Não, Deus, eu estou certo. Você está entendendo? E a bondade do Senhor está querendo ser derramada sobre a sua vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Irmão, a ovelha ela ouve a voz do seu pastor. João 10. Abra lá. João 10. Pastor, Oi, irmão. o que ele quer dizer quando ele fala prepara uma mesa perante os meus inimigos? Ele não está brincando também? Eu vou explicar. Eu nem quero não lembrar, deixei passar em branco. Os nossos inimigos, antigamente o inimigo ele era carnal, ele era físico, né? Davi tinha muitos inimigos e as suas batalhas eram travadas fisicamente. Só que hoje, meu irmão, nossos inimigos não é o ser humano, mas é quem? É o diabo. Amém? Amém. O nosso inimigo não é aquela pessoa que te provoca, não é o seu vizinho que te perturba, não é aquele chefe que te tira a paz, mas é quem? É o espírito maligno que está atuando através daquela pessoa. Então, diante daquela situação, Deus ele vai estender um banquete diante de você de bênçãos. Amém? E o inimigo vai presenciar que você está vencendo quem? Diante do Senhor. Amém? Então, nós temos que até mudar esse pensamento. Ah, meu inimigo vai ver o sabor de mel. Não, você está entendendo no nome de Jesus Cristo? Para a glória de Deus, você vence para a glória dele. E aquele demônio que agia na sua vida, talvez atuava para te atrapalhar, ele vai cair por terra no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? João 10, versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, pois, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só para te ter um entendimento aqui. Jesus, ele se materializou neste mundo? Sim ou não? Não. Jesus veio e se materializou? Não é assim? Ele teve uma porta que ele teve que entrar. Foi a porta da onde? Da vida, do nascimento. Amém? Ele nasceu de mulher. A Bíblia diz que todo aquele que vem a este mundo, se não passar pela porta, ele é o quê? Ele é o ladrão. Amém? O diabo, meu irmão, ele não tem um corpo físico. Ele atua por quê? Por pessoas. Ele age por intermédio de pessoas. Ele é o salteador, ele é o ladrão. Mas Jesus, ele nasceu de mulher. Ele viveu como nós vivemos, sofreu o que nós sofremos. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Amém? Vamos continuar aqui. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Só um entendimento aqui para você compreender a revelação da palavra. Irmão, sem o Espírito Santo abrir a porta do entendimento, você não vai compreender aquilo que o pastor está falando. Você não vai compreender o que a Escritura tem reservado para você. É necessário que o Espírito Santo realize esta obra, abrindo a porta do entendimento, abrindo a porta do teu coração. Amém? E aí sim você vai estar preparado para ouvir o quê? A voz de Deus. Amém? Irmão, uma pessoa pode estar numa situação difícil, aonde ninguém, até mesmo não levou a palavra para ela, mas ela pode ser tocada pelo Espírito Santo. Como pastor, às vezes tem alguém orando por ela. Amém? Às vezes tem alguém intercedendo numa igreja. Às vezes tem alguém no quarto orando pelaquela vida.
E de repente, de uma hora para outra, a porta do entendimento pode ser aberta. Aquela pessoa que não ouvia a palavra passa ao quê? A ouvir. Amém? E aí o que diz? Que é número 3, né? A este cordeiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Olha que interessante, né? Chama a ovelha e traz para onde? Para fora. Você sabia que talvez você vivia num aprisco que não era de Deus? Há um aprisco onde ali tinha alguém ou algo espiritual que causava sofrimento na sua vida, e foi necessário Deus te tirar deste ambiente. Amém? Ah, pastor, foi eu que escolhi Jesus. A gente até fala, né? Mas antes mesmo de você pensar em escolher, Ele já te escolheu. Amém? E Ele te chamou pelo quê? Pelo seu nome. A Bíblia diz, meu irmão, antes que você nascesse, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele te chamou pelo teu nome. Amém? Então, meu irmão, a ovelha é aquela que é direcionada por quem? Pelo Senhor, pela palavra. Ah, pastor, eu conquistei algo fazendo coisa errada, com dinheiros ilícitos, coisa errada. Toda a minha vida foi construída com isso. O que eu faço? Irmão, seja direcionado pelo Senhor. É semelhante um testemunho que o missionário estava falando, não sei se é verídico ou se é uma situação que ele conheceu, que o homem foi lá, roubava o seu patrão, né? E construiu tudo o que ele tinha com o dinheiro desviado do pastor. E aí ele se converteu. E o que ele fez? Ele chegou no seu patrão e falou: olha, tudo que eu tenho foi por meio ilícito, foi porque eu desviava um caixa 2 do seu rendimento. Tudo eu pegava ali, fazia na nota tal valor e tirava um pouco. E a minha casa não é minha, é tua. O meu carro não é meu, é teu. E ele chegou no seu patrão e falou. E o patrão o perdoou e deixou ele tudo com aquilo que ele tinha. Você está entendendo? Mas se o patrão falasse: olha, então me dá tudo, é tudo meu. E aí como que ele agiria? Você está entendendo? Então tem coisas que nós temos que ser guiados pelo Senhor. E até pipeta, meu irmão, eu falo, é melhor você ficar vermelho, roxo, amarelo, azul, né, diante de uma situação que você precisa esclarecer ou confessar ou pedir perdão, do que você ficar a vida inteira vermelho aonde? No fogo do inferno. Você está entendendo? Ah, pastor, eu vou levar esse segredo para o meu túmulo. E aí quando você estiver diante de Deus, o que vai acontecer? Você mesmo vai confessar esse teu erro. Amém? Naquele dia, meu irmão, não vai ser dia de misericórdia. Será o dia do julgamento, onde a Bíblia diz no livro de Apocalipse que vão estar todos diante deste tribunal. Amém? Ah, pastor, mas lá na minha balança está assim, a bondade e as coisas erradas. Irmão, isso não tem balança no céu não, meu irmão. Está entendendo? Não tem balança não. Seremos sim julgados pelas nossas obras. Mas a Bíblia diz que as nossas obras são como um pano de trapo. As nossas obras não nos salvam. Amém? O que vai salvar? Nós estamos embaixo da graça e da obediência do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? A gente tem que parar de ter esse pensamento. Ah, minha balança lá de cima está maior de um lado da bondade. Pastor, eu faço muita bondade. Irmão, bondade é você obedecer ao Senhor, ser guiado pela sua voz, pela sua direção, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, à frente. E as ovelhas o quê? O seguem, porque conhecem o quê? A sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o quê? O estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Então Deus ele vai te guiar, porém ele vai aonde? À frente. Amém? A palavra tem que estar sempre à nossa frente. É uma decisão que você vai tomar. Pastor, eu vou orar a Deus, vou buscar a palavra, vou buscar uma direção, eu vou ver se esta é a vontade de Deus, porque eu preciso que Deus me direcione. Vou fechar um contrato, pastor, eu vou orar ao Senhor. Na nossa igreja tinha um empresário, meu irmão, um grande empresário. E ele disse que ele nunca fechava um contrato
sem antes Deus direcionar, sem antes ele ter uma direção do Senhor. E aí as pessoas que ali negociavam com ele achavam estranho. Não, vamos fechar, não. Me dê um tempo, porque eu preciso buscar a direção do meu Deus. Amém? E assim você precisa fazer, meu irmão. Às vezes quer tomar uma decisão, pastor, eu vou embora, pastor, eu vou comprar uma casa em tal lugar, pastor, eu vou mudar para tal lugar porque é melhor. E aí quebramos a cara, porque é sem o que? A direção de Deus. Amém? Amém. Ovelha precisa ouvir a voz do seu Senhor. Irmã, irmão, quando você chegar em casa, seja direcionado por Deus. Não haja na ira, não haja na raiva, não haja na revolta, não haja com furor. Deixa Deus acalmar o seu coração e permaneça sendo guiado por Ele. Pastor, mas a pessoa vai falar que está na razão, pastor. Aí o negócio vai ficar feio. Não, irmão, aí o negócio vai ficar bom para a glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aqui diz que as ovelhas do seguem, ouve a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de quem? Dos estranhos. O que é o estranho? O estranho é aquela direção, o conselho que te dão fora da palavra. Ah, pastor, eu fui aconselhar com a minha amiga, com o meu amigo, né? E eu falei, olha, eu estou passando uma situação no meu casamento, assim, assado. O que eu faço, fulana de tal? Ah, sua boba, seu bobo. Você para, né? Homem é que nem biscoito. Acabou um, tem 8. É assim? Mulher é que nem biscoito, né? Não, meu irmão. Ela vai te aconselhar o quê? Como o estranho. Você sabe que Deus fala com você porque você conhece a voz dele. Você conhece a palavra, né? Aí a gente vai querer o conselho do estranho. Não, isso não serve para mim não. Estou fora. Não, a palavra, eu sei que a palavra de Deus diz que aquilo que Deus une, ninguém separa. Não, a bênção do Senhor está sobre mim. Ah, eu fui aconselhar lá com a pessoa a respeito do meu filho que está dando trabalho. Pastor, não aguento mais. E aí eu vou falar com aquela minha grande amiga, com aquele meu grande amigo. E ele falou, ah, meu irmão, deixa meu pai lá no xadrez. Não, meu irmão, o que Deus fala? Os seus filhos são herança do Senhor. E eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ser direcionado por quem? Por Ele. Amém? E Deus, como eu disse, Deus ele não vai te obrigar ao seguir. Mas quando nós não deixamos de seguir ao Senhor, nós vamos começar a se separar do rebanho. Amém? E aí nós se tornamos o quê? A ovelha perdida. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor vai atrás. Ele vai atrás sim. Amém? Ele vai atrás. Mas quantas vezes, meu irmão, a ovelha talvez saiu do rebanho do Senhor? Quantas vezes nós teimamos em sair da direção daquilo que Deus nos pede? Amém? Aí vai chegar uma hora, meu irmão, que a ovelha sai do rebanho, o lobo faz o quê? Devora. O leão vem e fala, olha, está sozinha, cadê o pastor? Não está presente. Cadê o Espírito Santo? Não está com você, está fora da palavra. E aí vem o quê? Vem o leão, vem o devorador, vem ali o pregador e faz o quê? Arrebata aquela vida. Irmão, uma vez eu estava pregando sobre Sansão, sobre a pessoa ser ceifada antes do tempo. Esse dia foi difícil pregar, porque chegou uma pessoa, meu irmão, que tinha perdido um irmão que estava naquele dia. Aquele dia eu fui tentado a não pregar essa palavra. A pessoa tinha acabado de perder o irmão, uma pessoa conhecida aqui, nossa, de acidente de moto. E eu estava falando a respeito de Sansão, que o plano de Deus para Sansão era um plano muito bonito, ele ser um grande herói de Israel, um valente de Deus, mas aí por causa dos desvios, da desobediência da palavra, ele acabou perdendo o que tinha mais valor, que foi o Espírito Santo. E aí quando ele precisou da força de Deus, ele falou, eu vou contra os filisteus como dantes. Já não tinha mais o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Os filisteus pegou ele, fez aquele carnaval, né, colocou ele ali no meio do povo ali da festa para se alegrar e zombar dele. Mas aí ele clamou o Senhor pela misericórdia de Deus, mais uma vez pela força do Senhor. E Deus restaurou a força dele. E aí o que aconteceu? Ele
derrubou o templo lá, matou os filisteus, mas também foi junto. Eu estava falando a respeito disso. E aí tinha uma pessoa que ela chegou no dia, irmão, e ela tinha perdido o seu irmão. Como foi difícil eu pregar essa palavra com a pessoa que estava falando exatamente a respeito de Sansão. E tem pessoas, meu irmão, que ela acaba perdendo a bênção, ela acaba partindo antes do tempo, por não ouvir e permanecer aonde? Na voz de Deus. E aí muitas vezes o pastor, foi porque era o tempo, foi porque era a hora. A Bíblia diz, meu irmão, no livro de Salmos, qual é o plano de Deus para o homem? 70, 80. Amém? Esse é o plano de Deus. Amém? Não é que eu com 20, 25, com 30 anos, eu parta. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem ele nasça, ele comece a crescer, prosperar sobre esta terra, né? Faça planos, deixe herdeiros, deixe netos, deixe bisnetos, e aí sim, meu irmão, quando chegar no longo dos seus anos, ele parta. Mas quantas pessoas é ceifada antes do tempo por causa do quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus, está saindo do rebanho. Irmão, seja ovelha. Pastor, Deus está me pedindo algo e eu vou assim fazer. Pastor, Deus está me direcionando a fazer algo e assim eu vou fazer. Pastor, estou lembrando de alguém, pastor, que um dia eu prejudiquei antes da minha conversão, mas eu estou pedindo a Deus para preparar o meu coração. Deus vai preparar, e ainda mais, ainda se você orar e falar, Deus prepara o momento, Deus vai preparar o momento. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Vou contar uma história aqui da Dona Lê. Pode? Olha o pano litúrgico da Dona Lê. Falar para a igreja. Pode? Pode não? Pode. No começo da nossa caminhada, quem sabe, não é nada demais. Tá, eu casei, né? Aí a minha avó queria que eu casasse, né? Com a Dona Lê. Queria. Aí casei. Aí depois fomos pro interior. Aí uma fase fomos morar com a nossa avó, né? E aí eu ia trabalhar, não sabia o que acontecia. Irmãos, essas duas ficavam inteiros discutindo lá. Só misericórdia. Eu falava para hoje, não, é você, não, eu. Né? Aí um dia chegou lá, dava as duas lá. Dá uma decisão, ou é eu ou é ela, ou é ela ou eu. Aí eu falei assim, nenhuma nem outra, né? Deus não é Deus de confusão, né? Aí pedimos uma direção para Deus, alugamos uma casa, mas aí Deus começou a trabalhar o coração da Dona dele. E aí, por uma pedir perdão para a outra. Foi fácil, Dona dele? Foi fácil? Fácil. Mas foi direcionada pelo Senhor. E toda a inimizade, ela foi o quê? Ela foi quebrada. Amém, Jesus? Foi quebrada. E às vezes não é fácil, meu irmão, você ser direcionado. Você está entendendo por alguém. Não ser direcionado pelo Senhor, às vezes não é fácil. Mas nós temos que se permitir, porque Deus ele quer te guiar para pastos verdejantes. Amém, Jesus? E nunca é fácil. Mas quando nós começamos e permitimos Deus nos direcionar, meu irmão, pode acreditar que o coração de Deus vai estar alegre e contente com você. Amém? Deus vai ser que nem aquele pai, sabe quando o pai leva o filho para jogar bola, ele começa a fazer gol? Já viu? Leva o filho lá, o filho começa a fazer gol, fala, esse aí é o meu menino, esse aí é o meu filho, ou a filha, né? Essa é a minha menina, né? Deus começa a ter o quê? Prazer, porque você começa a fazer aquilo que ele deseja, você começa a obedecer a palavra, e aí ele fala, olha, meu filho perdoa, esse me traz alegria, esse compraz o meu coração, esse me alegra, me dá prazer à minha alma. Você está entendendo o nosso Senhor Jesus Cristo? No 6, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era. Ele dizia, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir.
mas eu vim para que tenham a vida em o quê? Abundância, em grande quantidade, transbordante. Amém? Então Jesus, ele veio sobre a nossa vida, mas Deus, quando ele nos guia, meu irmão, ele não vai nos guiar por pedregais. Deus vai me guiar por espinhos, não vai te guiar por espinhos, ele vai começar a te tirar, meu irmão, do caminho tortuoso. Ele vai começar a te tirar das águas turbulentas. Ele vai começar a fazer você a sair do caminho da tristeza. Amém, Jesus? A sair do caminho da solidão. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus pega o solitário, ele faz habitar em meio de família. Amém, Jesus? E Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar essa situação. Talvez a situação está difícil, está complicada, mas eu preciso ser ovelha. Amém? Eu preciso ser guiado, meu irmão, diante de Deus. E talvez Deus está falando com você, minha irmã. Seja ovelha. Ouça a voz do seu pastor. A ovelha vai ouvir a voz do pastor e vai permitir ele o quê? A guiar. E talvez você está sendo um pouco resistente à voz de Deus. Amém? Está sendo resistente à voz do Senhor. E Deus está querendo transbordar a sua vida com vida abundante. Amém, Jesus? Irmão, eu já falei aqui a respeito desta palavra, peguei algo semelhante entre o bode e a ovelha. O bode obedece? Não, ele não obedece. Tem até pastor de bode, mas ele não obedece. Ele salta, e se você deixar um carro lá perto do bode, ele sobe em cima. Ele arranha, ele pula em cima, ele amassa, ele sai saltando, ele te chifra, ele te machuca. Porque é bode, né? E aí eu falo que tem pessoa que não está sendo ovelha. O que é ovelha? Gosta de estar no meio das ovelhas, gosta de se comportar como ovelha, mas age como ovelha. Não pode. Irmão, e a Bíblia diz que Deus, ele vai separar as ovelhas, vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, né? A ovelha é aquela que ouviu a voz do Senhor. O bode é aquele que se rebela, que não aceita a direção do Senhor. E nem sempre, irmão, a gente vai ouvir aquilo que nós desejamos. Às vezes Deus vai fazer o que conosco? Puxão de orelha, correção. Mas se você está sendo corrigido, se eu sou corrigido, é porque Deus está me tratando como o quê? Como um filho. Amém? Deus está me tratando como um filho. E quando eu ouvir a voz do Senhor, eu digo amém, Jesus, obrigado. Pai, obrigado porque o Senhor está me direcionando. Irmão, não se revolte com o Senhor. Não se revolte com a voz do Senhor. O que Deus quer acrescentar na sua vida, meu irmão? Vida abundante. Deus quer derramar o óleo sobre a sua cabeça. E esse óleo tem que transbordar sobre a sua vida. Por isso, no nome de Jesus Cristo, permita a Deus cuidar de você. Permita a Deus te dirigir. É Ele que é o Senhor. Amém? É Ele que é o pastor. E às vezes a gente quer o quê? Mandar em Deus. Deus, eu quero assim. Se não for do meu jeito, eu não quero, Deus. E Deus está falando, não é assim. Quem é o Senhor? É Deus. Quem é o Senhor? Quem é o pastor? É Jesus. Amém? Por isso, hoje Deus está falando com você. Seja ovelha. Se submeta à direção de Deus. Não se revolte contra o Espírito Santo. Não se rebele contra a voz e a direção de Deus. Eu vou tentar achar algo aqui. Eu já falo para você lá no livro de Atos. Atos 5. O que acontece, pastor, se eu não ouvir a direção de Deus? Só tem uma coisa que nos tira da direção de Deus. Atos 5. Aqui a gente finalizando em nome de Jesus. Amém, Jesus? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Todo mundo achou? Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço
e sabendo, ou também a sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou, e um grande temor veio sobre todos, que isto o que ouviram. Pastor, mas não era a propriedade dele, não era de direito dele? Sim, tanto que o Pedro fala através do Espírito Santo: se não era teu, por que você não guardasse a ti? Mas o que ele quis fazer? Ele quis mentir ao Espírito Santo. Ele não permitiu Deus o que? O direcionar. Irmão, diante de Deus, ninguém consegue mentir para Deus, não. Ninguém consegue esconder nada do Senhor, ninguém consegue ocultar nada. E quando nós estamos diante de Deus, Deus não espera que a gente venha se mostrar perfeito, não. Deus espera que nós venhamos confessar os nossos erros. E a pessoa que às vezes fica tentando enganar Deus, meu irmão. E Deus fala: olha, confesse, peça perdão, abra o seu coração, diga toda a verdade. Ah, pastor, mas eu vou perder muita coisa. Mas você não vai perder a sua salvação. Amém? Não vai perder a sua salvação. Aqui o Ananias não estava mentindo para o homem, mas estava mentindo para o Espírito Santo, que estava atuando através de quem? De Pedro. Irmão, quando o pastor prega, o pastor está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Amém? E a palavra do Senhor, ela vai entrar no seu coração, e até expor situações que o pastor não sabe, vai colocar diante a luz aquilo que está em oculto. Mas cabe a você, meu irmão, a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus, a ser direcionado pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Enquanto você ficar entendendo que é a voz do homem que está falando com você, você vai continuar em desobediência. Amém? A ovelha que separa do rebanho acaba encontrando o quê? Talvez um final triste. Amém, Jesus? Amém. E olha no 5. E Ananias, ouvindo essa palavra, no 6, perdão, levantando-se os jovens, cobriram um rosto, transportando para fora o sepultado. Passou um espaço de quase 3 horas. Entrou também a sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, ele disse-lhe Pedro: dizem, vendeste, portanto, aquela verdade? E ela sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque entre vós concertaste para entrar no Espírito do Senhor, eis que a porta dos seus pés também sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam a morta e sepultaram junto ao seu marido. Irmão, uma coisa que eu vou falar para vocês: não concorde com o erro do filho, não encubra o erro do filho, não passe a mão na cabeça do filho. Está errado, tem que pagar diante da justiça. Está errado, prejudicou alguém, tem que restituir aquilo que prejudicou. A esposa não pode cobrir erro do marido. O marido não pode cobrir erro da esposa. Amém? Não pode consentir com o erro. Ah, pastor, mas é o meu marido. Cuidado, que você pode perder a salvação com o seu marido. Cuidado, que você pode perder a salvação com o seu filho, por encobrir o erro e não ser direcionado pelo Senhor. Ah, pastor, o que eu faço? Olha, você está errado, eu não concordo, não está certo, eu não vou colocar minha mão sobre isso. Aí você vai estar livre daquele mal. Você está entendendo? Mas enquanto você estiver cobrindo o mal e não sendo direcionado, meu irmão, você não está mentindo para o homem, você está mentindo pelo Espírito de Deus. E porque o Pedro indagou a mulher de Ananias? Oportunidade. E Deus sempre vai nos dar oportunidade de arrependimento. Ela não poderia falar: sim, ô Pedro, olha, meu marido fez tal coisa, o valor na verdade não é esse. Mas ele quis mostrar para todos que estavam cooperando de coração.
Ele quis mostrar diante de todos que estava fazendo, dando tudo. Não que fosse necessário ele dar tudo, não era dele. Ele podia dar o quanto ele quisesse, era dele. A questão foi que ele o quê? Mentiu diante de quem? Do Espírito Santo. Irmão, olha o que Deus está falando com você. Há sempre uma oportunidade de se arrepender. Há sempre uma oportunidade de mudar a situação. O marido poderia ter partido, mas se ela tivesse falado, Pedro, olha, aconteceu de tal jeito, eu não concordei, mas ele assim o fez, ela estaria como? Ela estaria viva. Mas acabou que o marido morrendo e também a esposa. Irmão, ovelha ouve a voz de quem? Do seu pastor. Seja direcionado pelo Senhor nesta manhã. O que Deus está falando com você? Cumpra aquilo que Deus está pedindo, porque se cumprindo, Deus vai te tirar dessa situação e vai te mostrar o melhor de Deus. As coisas que não estão dando certo, vai passar a dar certo sim, com a ajuda e o auxílio do Senhor ir na frente da sua vida, no nome do Senhor.